da série Vida Real. Estamos aqui com o Miúcha. Tem um cachorro solto aqui, ó, seguindo a gente. E ela aqui bem desconfortável. Muitas pessoas não sabem como lidar com esse tipo de situação. Cachorro solto na rua, com medo do cachorro morder. A grande maioria dos cães soltos assim, são poucos os que vêm literalmente para atacar. A maioria só vem mesmo por pura curiosidade. Mas acontece sim de ter perfis que vêm para atacar. Eu já fui atacado por alguns desses perfis. E aqui, ó, eu só oriento ela a não ficar olhando para trás, ó. Só chama a atenção dela e faça ela olhar para frente, tá? Tudo bem ter um cachorro ali atrás, ó. Cachorro vindo lá atrás e ela aqui.